Olá, meus amigos, vamos dar sequência ao panorama do Pentateuco e agora já entrando no livro de Êxodos. Livro de Êxodo que traz já no seu primeiro capítulo, explicando quais foram as pessoas que entraram no Egito e como eles saíram de lá. O termo Êxodo significa saída, obviamente, da Septuaginta que veio esse termo Êxodo, significa saída ou libertação do povo de Israel do Egito. Essa parte da história bíblica é muito importante pelo fato de que nós vamos ter um libertador. E esse libertador é Moisés. E nós estamos agora mais ou menos 1600 antes de Cristo. Essa história acontece, ela ocorre. O povo de Israel, por 400 anos, que foi colocado lá na terra de Gósen, passa a viver nessa terra, passa a trabalhar nessa terra, eles se multiplicam nessa terra, eles são israelitas por descendência, conhecem, sabem da sua história, a sua história é transmitida de pai para filho, nós chamamos isso de tradição oral, aquilo que é passado de pai para filho. Eles conhecem toda a sua história, conhecem os seus antepassados, porém, eles não conhecem verdadeiramente o Deus de Israel. O que eles conhecem, na verdade, é os deuses do Egito. Eles conhecem os cultos do Egito. Eles conhecem a adoração do Egito, os sacerdotes do Egito, eles conhecem as divindades do Egito, eles conhecem a cultura egípcia. Eles já passaram por 430 anos. São praticamente 4 a 5 gerações vivendo dentro do Egito. Então nós temos um povo praticamente egípcio, mas com o sangue da descendência de Jacó, ou seja, Israel, ali vivendo. Inclusive, o seu libertador será filho de um hebreu, mas que vai ser criado por um egípcio. É importante nós mencionarmos que quando o faraó colocou-os na terra de Gósen, eles já não foram escravizados a partir daquele momento. Muitos estudiosos acreditam que foi mais ou menos 200 anos mais tarde, ou 230 anos mais tarde, que eles passaram a ser escravizados. Então nós podemos dizer que dos 430 anos, mais ou menos uns 200 anos, o povo israelita, os descendentes de Israel, foram escravizados ali na terra do Egito. Por que eles foram escravizados? Porque os faraós que governavam o Egito, eles tinham uma dinastia. Eles tinham uma linha familiar que subiam ao poder, que conquistavam o poder naquela terra. E levantou-se uma dinastia que não conhecia José, que não conhecia a história de Jacó, que não conhecia a história de José, e essa dinastia veio lá do Alto Egito. E quando ela tomou a posse, ela venceu, guerreou e venceu e tomou a liderança de todo o Egito, ela observou que tinha um povo que crescia muito na terra do Egito, um povo que se multiplicava muito rápido. E que povo era esse? O povo israelita. Duas razões. Primeiro, eles eram pastores. Segundo, eles se multiplicavam muito rápido e isso poderia fazer com que eles viessem perder o trono, porque esse povo poderia rebelar-se contra ele. Então o que fez esse faraó da 18ª dinastia lá no Egito? Ele escravizou o povo israelita. Ele fez com que aquele povo fosse escravo, construísse pirâmides, construísse templos, construísse as coisas grandiosas daquela época, com palha e barro para fazer tijolo, e assim o fazendo, ele os escravizava e não permitia com que eles se levantassem contra a nação egípcia, ou seja, enquanto eles forem escravos, eles não terão força de formar um exército e levantar-se contra a nação egípcia. E assim o foi, muito provavelmente, por um período de 200 anos. Enquanto isso, a nação de Israel, o povo de Israel, sabendo lá daquela promessa de José, que está no final do capítulo do livro de Gênesis, sabendo que um dia eles seriam libertos, eles clamam a Deus pelo libertador, por aquele que seria o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Assim o foi, e eles clamando por toda aquela situação, e Deus então prepara o momento de nascer
o libertador. E está para nascer a Moisés, que significa o nome dele, tirado das águas. Tirado das águas, esse nome dado por uma egípcia, tanto que o nome de Moisés ele não é hebreu, ele é um nome egípcio, porque ele foi retirado das águas por uma filha ou irmã do faraó. E quando ela tira o bebê da água, ela dá um nome a ele, Moisés, que significa tirado das águas. Quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ver que Deus tem um plano para trazer o menino, o libertador. Os sacerdotes, sabendo dessa profecia e contando para Faraó, o Faraó manda matar todos os bebês, todos os meninos de 2 anos para baixo. E aquela morte, aquela destruição, aquele tremendo, vamos colocar o termo aqui, genocídio, acontece na terra do Egito. É uma situação muito difícil de se imaginar, vendo todo aquele povo, quase 3,5 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Quantos bebês tinham do povo israelita nascendo e naquele momento estavam sendo mortos porque o faraó não queria esse libertador. Mas Deus tem um plano. E o plano de Deus é dar sabedoria a Joquebede, que é a mãe de Moisés, para que fizesse então um cesto, e passasse betume nesse cesto, e ela vai colocar aquele bebê então naquele cestinho, vai colocar no rio Nilo e vai pedir para que Miriam acompanhe pela margem do rio, para que ele não fosse comido por animais ou qualquer réptil daquela região. E na sorte, pela que Joquebede pensava, que alguém viesse a pegar e ele fosse salvo. Já estava no plano de Deus, e o plano de Deus foi que exatamente a irmã do faraó achasse aquele cestinho, e como ela não podia ter filhos, quando ela acha aquele cesto, ela vê dentro do cesto uma criança, um bebê, e então ela tira aquele cesto da água, pega aquele bebê, e aí mais uma vez eu friso aqui o nome de Moisés, Moisés, que significa tirado das águas. A Miriam vê aquela situação, que ela é tirado das águas por uma egípcia, e ao retirar da água pela egípcia aquele bebê, aquela mulher, a irmã do faraó, não sabe como cuidar daquele bebê ou amamentar. Então Miriam chega até ela e fala que a sua mãe é uma ama de leite. E Moisés então vai ser amamentado pela própria mãe. A mãe biológica vai amamentá-lo até a fase onde ele não precisaria de mais de amamentação e passa então a ficar cuidado ou ensinado pela própria irmã do faraó, ou seja, nós temos Moisés sendo ensinado, preparado, educado dentro da maior universidade da época, dentro da maior escola, dentro do maior centro da época, que era o Egito. Se tinha um local onde tinha de tudo, lei, onde tinha sacerdócio, onde tinha culto, onde tinha todo tipo de estudo e de ciência, tanto de astronomia como de todas as outras áreas, esse era o Egito. E lá Deus colocou um menino, colocou uma criança. Enquanto que o faraó queria matar, enquanto que o inimigo usou o faraó para tirar a vida, Deus colocou o menino dentro da própria casa do faraó para que ele preparasse o faraó para Deus. Enquanto que o faraó estava tentando impedir que nascesse o libertador, o próprio palácio do faraó estava acolhendo e recebendo aquele que seria o libertador da nação de Israel. E ali está entrando então Moisés. Começa a história de Moisés. Deus, ele tem planos maravilhosos e os planos de Deus não falham. Embora nós muitas das vezes observemos os planos de Deus e o plano de Deus parece muito frágil. Quando você olha para esse texto, até parece um plano frágil, porque quando eu digo frágil, eu digo assim para você que está estudando a Bíblia comigo. Qual seria o melhor local para proteger uma criança? Você colocaria sua criança numa cesta e deixaria ele num rio como o rio Nilo? É estranho, não é? Mas Deus faz coisas simples. Em coisas simples, Deus faz milagres. Em coisas simples, Deus mostra o quão grande Ele é.
Às vezes nós não acreditamos em algumas situações só porque aquela situação, ela talvez seja fraca ou pequena, mas não subestime Deus, o Todo-Poderoso, porque os planos de Deus são infalíveis. Os planos de Deus, eles não falham. E quando Deus, então, dessa maneira, que Ele deu a estratégia, Ele deu para a Joquebede a ideia de como ela deveria fazer com seu filho, ele vai ser agora treinado dentro do palácio. Ele foi treinado, meu amado, você que está estudando comigo, que está assistindo esse vídeo, ele foi ensinado para ser o faraó no Egito. Moisés foi tão grande. Vários outros livros históricos que contam um pouco da história do Egito mostram que naquele período houve um faraó do qual foi riscado o seu nome de todos os obeliscos, de todas as pedras da época, porque ele rebelou-se contra o seu reino, mas ele era mais poderoso do que o próprio faraó. E nós podemos imaginar que esse tal era Moisés. Ele foi preparado dentro do próprio Egito. E quando ele descobriu que ele não era egípcio, a Bíblia diz que ele recusou ser chamado de egípcio, ele recusou ser colocado ou inserido na nação egípcia porque ele descobriu que ele era hebreu, do povo de Deus. E ele vai matar um homem, porque esse homem estava fazendo algo contra o povo dele, contra um dos seus irmãos, dos seus conterrâneos ali no Egito. E ele mata esse homem. E por causa dessa situação, desse assassinato, Moisés então foge. Moisés sai do Egito com 40 anos. Já estava preparado para tudo, mas Deus tem uma outra escola para Moisés. Quando você olha para a história de José, você vê que Deus preparou José, 7 mais 6 dá 13. Quando você olha para a história de Moisés, você vê que Deus preparou ele 40 anos dentro de uma faculdade. Deus preparou ele 40 anos dentro de um palácio. Deus preparou ele por 40 anos para ser presidente, para ser governador, para ser um faraó. Mas agora Deus trabalha no seu caminho para que ele vá ser treinado no deserto. E quando ele sai do Egito e ele vai pelo deserto, ele vai chegar na terra, mais uma vez, lá na região do Sinai, na terra de Midian. Midian é um dos filhos de Abraão com Quetura. E quando ele chega lá na terra de Midian, tem uma luta num poço, e uma das filhas de Midian, que é Zéfora ou Zípora, conforme a sua tradução bíblica, essa filha que é uma das 7 irmãs, vai casar-se com Moisés, e Moisés então vai habitar na terra de Midian, com Midian, que é um sacerdote naquela região, vai aprender o culto dos midianitas, vai aprender a forma de culto e adoração da região do Sinai e vai aprender a pastorear ovelhas no deserto. Eu não sei se você está compreendendo e entendendo bem. O povo de Israel estava no Egito e mais tarde iria para o deserto. Moisés estudou 40 anos no Egito, precisava também viver o deserto, porque ele iria liderar um povo a sair do Egito para viver no deserto. Então ele precisava dessa escola do deserto. Às vezes você não entende por que você está, talvez, na escola do deserto. Às vezes você não compreende por que você está nessa escola da vida, que até você se pergunta por que eu estou passando por essa situação. É porque você e eu só enxergamos essas 4 paredes onde nós estamos. Você e eu só enxergamos aquilo que é o limite o qual o espaço nos dá. Deus não tem espaço e nem tempo. Ele vê tudo. Ele vê o nosso passado, ele vê agora o nosso presente e sabe o nosso futuro. E no nosso futuro ele também sabe o quanto tem que nos preparar. Por essa razão, não reclame da escola onde você está. Quando eu digo escola, é esse local de treinamento onde você está agora que Deus te colocou. Saiba que esse local de treinamento onde você está é o local onde Deus está te preparando para algo grandioso na terra ainda, para o qual o nome do Senhor será glorificado na sua vida, pelo qual você está estudando e fazendo esse curso agora. Eu não sei a razão, mas eu sei que o Espírito Santo te colocou aqui para aprender a palavra de Deus,
não só para a sua vida, mas para você transmitir a outros. Não sei se é hoje ou amanhã ou depois, mas no momento específico Deus fará, porque Ele é Deus de compromisso. Ele tem mais fé em nós do que muitas vezes nós propriamente nele. E eu quero dizer para você também mais uma coisa: quando Moisés ficou na terra de Midian por 40 anos, ele vai conhecer sobre o Deus que habitava o Monte Sinai. Naquela região do Monte Sinai, que é uma cordilheira, o Monte Sinai não é apenas um monte, é uma cordilheira, tem vários montes no Sinai. Hoje, lá no local onde acredita-se que foi o local onde Moisés teve o encontro com Deus, tem um mosteiro, mas não se sabe qual foi o monte onde Deus teve o encontro com Moisés, porque ele é uma cordilheira. O Sinai é uma cordilheira de vários montes, e nós não sabemos exatamente qual foi o monte que Deus teve o encontro com Moisés, mas sabemos que naquela região Deus manifestava a sua glória e Midian sabia disso. E naquele momento, obviamente, que Moisés vai ter contato com essa divindade, com esse Deus, o qual ele não sabe o nome. E num determinado momento já está Moisés com 80 anos, eu vou repetir, 80, porque ele tinha 40 quando saiu do Egito e agora com mais 40 no deserto, com 80 anos. Moisés estava pastoreando e vai atrás de uma ovelhinha que saiu do seu rebanho, e ao sair atrás dessa ovelhinha, subindo ao Monte Sinai, ele vê uma sarça, um pequeno arbusto. O fogo ardia naquele arbusto e não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés vai então ao encontro daquilo, e ao chegar perto, Deus fala com ele. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o local onde tu estás é terra santa. Meus amados, eu quero, querido aluno, você que me ouve, você que me assiste, veja só, Moisés sabia muito bem o que significava tirar a sandália dos pés, porque nenhum súdito no Egito poderia entrar no palácio de Faraó ou do Faraó calçado, porque o palácio do Faraó é local sagrado, Deus habita ali. Eles tinham que entrar descalços, porque é súdito, é escravo, é aquele que serve o Todo-Poderoso. Deus falou com Moisés dentro daquilo que ele conhecia. É importante que eu traga isso para você, porque eu já falei no início dessas aulas, e eu preciso frisar uma vez mais aqui, que Deus revela a palavra para cada um de nós gradativamente, à medida que nós conhecemos. E esse era o conhecimento do egípcio Moisés. Sangue israelita, família israelita, porém egípcio na sua cultura, egípcio no seu entendimento, egípcio em tudo. E Deus vai falar para ele exatamente dentro da sua cultura, aquilo que ele conhecia e como que se reverenciava uma divindade. Quando ele chega naquele local e tem uma sarça ardendo, Deus fala para ele, tira a sandália dos teus pés. Aqui é como se fosse a casa do faraó, aqui Deus habita. E Moisés tira então as sandálias dos seus pés e chega na presença do Todo-Poderoso, colocando-se por terra, porque ele reconhece que é Deus falando com ele. E quando Deus começa a falar com Moisés, é maravilhoso porque Moisés não sabe quem é Deus. Moisés conhece as divindades pelo nome que eu vou citar aqui. Um deles era El, outro era Elohim, que era como eles conheciam as divindades da época, e até mesmo Adonai. Mas, pelo nome qual Deus vai se representar, vai falar com Moisés, é um nome grandioso, porque Moisés não conhece esse Deus, e Deus fala com ele de uma maneira forte e tremenda, dizendo assim, eu te escolhi para que vá e liberte o meu povo. E quando Deus diz para ele, vai e liberte o meu povo, Moisés sabe que ele foi preparado para isso, ele foi treinado para isso. Mas ele não sabe como chegar diante do povo de Israel, porque o povo de Israel é um povo que acredita num libertador, de uma divindade que é totalmente diferente do faraó. E Moisés diz para Deus, eu sou pesado de língua. Muitos estudiosos acreditam que ele era gago, outros estudiosos acreditam que ele estava dizendo que ele não sabia falar eloquentemente. Não sabemos qual era a situação, mas ele por 3 vezes ele vai dizer para Deus que ele não tinha condições porque ele não sabia falar.
Então Deus parece que fica meio que zangado com Moisés e diz, então leva teu irmão Arão que ele falará por você. Você dá as ordens para Arão e Arão falará por você, Moisés. E Deus diz assim, como saberei que tu és Deus? Aí ele manda que Moisés lance no chão o seu cajado e o seu cajado se transforma em serpente. E ele manda novamente que ele pegue o cajado pela cauda e aquela serpente se transforma novamente no cajado. Isso traz um ensino maravilhoso, é que quando nós temos a autoridade de Deus em nossas mãos, quando nós estamos com o cajado do Senhor, quando nós estamos na autoridade da palavra do Senhor, até mesmo aquilo que é maldição transforma-se em bênçãos na mão daquele que serve a Deus. E ele pede mais um milagre e Deus pede para que ele coloque a mão dentro do seu peito, e a hora que ele tira a sua mão, aquela mão de Moisés está leprosa, mostrando que o nosso coração, enquanto sem Deus, ele é totalmente pecaminoso, ele é totalmente cheio de pecado, porque a lepra simboliza o pecado. Mas ele manda colocar novamente a luz na ordem da palavra de Deus, e após a palavra de Deus nós termos obedecido à palavra de Deus, o nosso coração é transformado e assim a mão de Moisés vem purificada. Ou seja, Deus está demonstrando que ele é aquele que tira o pecado, que cura e que tem poder sobre o mal. Está mostrando isso a Moisés. E Moisés ainda fica mais na dúvida e diz assim, mas Senhor, em nome de quem eu vou àquele povo lá de Israel? E Deus diz para ele, eu sou, diga a eles, o eu sou enviou a vós. O termo eu sou não era conhecido até então. Porque o eu sou no hebraico, ele não tem pronúncia, porque ele é um tetragrama. Vamos colocar aqui no português. É o Y, é o H, é o W e é o H. No hebraico é o Yod, o Re, o Vav e o Re. Não tem pronúncia porque não tem vogal. É um tetragrama que é a raiz do verbo ser. Deus está dizendo para Moisés, eu sou. O único que era, que é e que há de vir. Ninguém é, só eu sou. O eu sou enviou a vós. É o que Deus manda Moisés falar para o povo. E isso, meus amados, nos chama muita atenção, e isso nos traz um ensinamento poderoso e maravilhoso, que a partir desse momento o judeu, o israelita, jamais vai mencionar o nome de Deus em vão ou vai utilizar esse tetragrama. Por quê? Porque eles vão saber que o nome do Senhor é tão divino, é tão poderoso, que eles não são dignos de escrever. Então, sempre que aparecia o nome de Deus, em lugar de colocar o Yod, o Re, o Vav, o Re, o israelita escreve Adonai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o nome de Deus ele é sagrado demais, inclusive para ser escrito. Então, quando nós dizemos assim, o nome de Deus é Jeová, não, o nome de Deus não é Jeová. Jeová é um nome por aproximação. Por que aproximação? Porque foi pegado as vogais de Adonai e de Elohim e colocado no meio desse tetragrama para que desse Yavé. Yavé, ou Javé, que traduzido para o nosso português é um nome por aproximação que dá Jeová, porque o próprio nome de Deus não se pronuncia, não tem como pronunciar o nome do Todo-Poderoso, porque são 4 consoantes do alfabeto hebraico, que no nosso português seria o Y, o H, o W e o H. Quero deixar isso bem claro para você, porque se alguém um dia falar assim, você está falando o nome de Deus em vão. Eu não sei o nome de Deus, então eu não posso falar em vão. Deus é um título, não é o nome de Deus. O nome de Deus eu teria que saber se ele tivesse uma tradução. O que nós temos é um nome por aproximação, mas é esse Deus que vai enviar Moisés para o povo israelita. É interessante também notar nesse trecho que Deus vai dizer assim para ele, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não disse que ele era o Deus de Éber, ele não disse que ele era o Deus de Sem, porque ele não teve contato com esses homens. Ele teve contato com Abraão, ele teve contato com Isaque e ele teve contato com Jacó. E ele está dizendo para Moisés, Moisés, vai ao povo de Israel e diz para ele que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dessa linhagem do qual eles vieram. Eu gostaria de chamar a atenção também nessa questão do estudo. Por quê? Porque o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, aqui tem uma resposta pelo qual ele foi escrito. Ele foi escrito exatamente para esse povo que não conhecia verdadeiramente quem era o seu Deus, nem o nome do seu Deus. E aqui o escritor do livro do Êxodo já está mostrando
para quem ele foi escrito e por quê. Ele foi escrito no sentido, no objetivo, no propósito de mostrar para toda essa nação, para todas essas tribos, quem era o seu Deus e qual era o seu nome. Fato daí que Moisés vai retornar ao Egito e eu quero convidar você para que na próxima aula, o qual nós já estaremos aqui novamente, trazer tudo o que vai acontecer no Egito para a libertação dos filhos de Israel, para que eles viessem adorar no deserto ao Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado e até a próxima aula.